Recentemente, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, emitiu uma nova regulamentação que vai liberar a negociação de BDRs, que são recibos de empresas estrangeiras, aqui no Brasil, para pessoas comuns. Muita gente está em dúvida se vale ou não vale a pena investir em BDRs, então agora eu gostaria de explicar para você por que que eu não invisto em BDRs. Eu vou explicar exatamente o que são, o que elas fazem, quais são todas as vantagens e as desvantagens de investir em BDRs em relação ao investimento diretamente numa corretora no exterior. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, investindo no exterior, de uma forma sistemática e passiva. Então, se você quiser, pode me seguir também no Instagram. Eu sempre coloco vários conteúdos lá, respondo perguntas todos os dias. Então vamos direto para o conteúdo. Primeira coisa, o que é uma BDR, né? Uma BDR é o seguinte: imagina, por exemplo, que você pode investir no exterior através de uma corretora no exterior. Então imagina um custodiante, uma corretora no exterior que vai guardar as ações que você possui diretamente no exterior. Você abre uma conta lá pela internet, você manda dinheiro pelo seu banco ou por alguma empresa de câmbio e você possui ações, como por exemplo, aqui eu dei o exemplo da GM, você possui ações que são custodiadas nesta corretora. Agora é totalmente possível existir um intermediário adicional, que seria um custodiante brasileiro, um banco brasileiro, que funcionaria como um intermediário entre o custodiante americano e o investidor brasileiro. A diferença é que o investidor brasileiro aqui no Brasil não teria a propriedade direta de uma ação, mas ele teria um recibo que é emitido por este custodiante, por este banco brasileiro, que diz que ele tem direito a uma ação custodiada nos Estados Unidos. Então é apenas mais um intermediário para obter a ação. Mas na prática o investidor acaba sim possuindo a ação, mas está sujeito à regulamentação brasileira, porque estes recibos são os BDRs, os Brazilian Depositary Receipts, e eles basicamente estão sujeitos à nossa regulamentação brasileira. E quais são esses custodiantes? Eu gostaria de mostrar para vocês os principais. Então, por exemplo, tem o Bradesco, ele tem estes programas de BDR em que ele tem a custódia destas ações no exterior e ele emite estes recibos para os investidores brasileiros. Outro banco também muito grande é o próprio banco da B3, da nossa bolsa, que tem a maior quantidade de programas de BDRs. Você vê a quantidade de programas que o banco da B3 tem aqui no Brasil. Também tem o Itaú é um outro custodiante de BDRs, eles têm bem menos programas, mas você vê que ele também tem alguns. É importante salientar o quê? Para cada BDR, para cada recibo, existe uma proporção que corresponde a uma ação ordinária no exterior. Então, por exemplo, você vê que o Itaú, ele é o custodiante da Amazon, do programa de BDRs da Amazon. E aqui o fator é o que indica a quantidade de BDRs que correspondem a uma ação da Amazon. No caso, você precisa de 2 BDRs para comprar uma ação da Amazon. Quando você vem, por exemplo, no banco B3, você vê que tem a empresa da 3M, que no caso é uma ação para 4 BDRs. E estes BDRs são negociados em reais no Brasil, já com a atualização cambial. Cabe salientar o quê? Que naturalmente, como estes BDRs estão sujeitos à negociação na nossa Bolsa de Valores, estes BDRs são negociados normalmente, eles estão sujeitos à demanda e à oferta, então pode variar sim do valor que é encontrado lá nos Estados Unidos. Em geral costuma ser bem próximo, mas essa é uma das desvantagens que eu vou comentar em seguida, que é este spread de negociação, que ele muitas vezes não bate com o valor de fato que é negociado nos Estados Unidos. Apenas mostrando para você aqui, cada um destes custodiantes brasileiros tem um contrato com um custodiante americano, ou com um custodiante de algum outro país. A maioria é americano. Aqui é o contrato do Itaú com o Bank of New York, em que o Bank of New York vai guardar as ações americanas que o Itaú ele detém e que ele emite recibos para os investidores brasileiros, emite BDRs para os investidores
brasileiros. Mas qual é um ponto negativo de você investir em BDRs? O dividendo que as empresas americanas pagam, eles são naturalmente recebidos pelo custodiante americano, repassado ao custodiante brasileiro e depois repassado ao investidor. Mas nessa passagem, o que acontece? O dividendo, ele não cai em dólar na sua conta no exterior se você tivesse investido diretamente em dólares nos Estados Unidos. Ele é sempre transformado em reais e o dinheiro dos seus dividendos vai cair em reais aqui no Brasil. Então sempre existe este pagamento de spread cambial, que no caso tem o Itaú, tem o Bradesco, eles aplicam os seus próprios spreads, que fica próximo a 1%, 1,5%, para fazer essa transformação sempre. Mesmo se você quer investir no exterior, você vai acabar recebendo em reais e você vai acabar pagando o IOF de 0,38%. Além disso, você vê que o Itaú, no caso, ele desconta 5% dos seus dividendos como taxa do Itaú. O Bradesco faz a mesma coisa, ele cobra também 5%. E o banco da B3 cobra 4% do valor do dividendo. Então você vê o quê? Que obviamente não é de graça. De alguma forma, este custodiante brasileiro, esse intermediário brasileiro, para fornecer essa facilidade de você negociar ativos americanos no Brasil, ele cobra dinheiro, né? Qual é essa cobrança? É de 4% a 5% do dividendo que você recebe. E você também tem esse desconto desse spread cambial do dividendo, que é sempre transformado para reais, porque tudo é negociado aqui em reais. Além disso, em relação à tributação, é bem importante salientar o que? BDRs, diferentemente de ações individuais brasileiras negociadas no Brasil, não tem aquela isenção de até R$20 mil por mês em bolsa, e também, como é um instrumento brasileiro, não é um instrumento americano, apesar de representar um instrumento americano, não tem aquela isenção de R$35 mil por mês para vendas que você faça, então você é obrigado a pagar a alíquota de 15% sobre qualquer lucro que você tiver em bolsa de valores com BDRs. Eles são parecidos com ETFs brasileiros neste ponto, tá? Essa informação aqui foi retirada do próprio site do Banco da B3, que analisou as instruções normativas da Receita Federal sobre isso. Inclusive, aqui é claro em dizer que as BDRs são tributadas pelo imposto de renda de acordo com as regras aplicáveis aos valores mobiliários emitidos por pessoas jurídicas no Brasil, certo? Sobre o imposto de renda das ações americanas, que normalmente existe retenção na fonte do governo americano, que ele retém 30% de imposto de renda na fonte sobre os dividendos pagos para não residentes fiscais americanos, na fonte ele já desconta isso. Existe também esse desconto, não tem nenhuma vantagem ou diferença investir em BDRs ou em ações americanas, então você é descontado e você pode declarar essa compensação na sua declaração anual de imposto de renda. A vantagem que existe de BDRs em relação à negociação direta no exterior é na parte de compensação. Então, se você teve prejuízo com a venda de um BDR e teve lucro em outro, você pode compensar e reduzir o seu imposto. Agora, se você teve prejuízo com uma ação ou ETF no exterior diretamente, você não pode fazer essa compensação para abater eventualmente um lucro que você tenha. Então, você teria que pagar imposto de renda de qualquer forma se você vender acima de R$35 mil por mês no exterior. E é importante salientar aqui o principal ponto que é de debate, que trata sobre a liquidez, né? Porque na realidade existem mais de 500 programas de BDRs no Brasil, existem mais de 500 registros destes recibos de ações no exterior. Mas você vê aqui, eu peguei, por exemplo, o dia de hoje, dia 12 de agosto de 2020, e você vê a quantidade de valor negociado no dia de hoje para todos os BDRs listados no Brasil. Você vê que BDRs acima de R$300 mil por dia, na realidade você observa que só tem 31 BDRs, 31 programas, o que é muito pouco. Então, na prática, hoje existe muito pouca liquidez. Você só poderia negociar praticamente estas ações aqui, do Mercado Livre, do Google, da Apple, da Microsoft, Amazon, Facebook, etc. Ou seja, só aquelas realmente muito famosas. É só esse tipo de exposição que você conseguiria. E você vê que se você já vem um pouquinho mais para baixo aqui, você já vê que a última negociação foi de uma ação, por exemplo, da Viacom, foi às 10 da manhã, então passou o dia inteiro sem negociação. Então você vê que negocia-se muito pouco, de fato, né?
apenas 30 ações têm negociações, apenas 30 BDRs têm negociações significativas. É claro que isso tende a aumentar bastante, mas por enquanto a realidade é que você tem muito poucas alternativas e é só com ações individuais que você consegue investir em BDRs no Brasil. E só explicando de maneira geral por que a grande maioria dos BDRs destes programas são considerados aqueles não patrocinados. O que é isso, Otávio? Existem 4 níveis, 4 características. Eu não vou me aprofundar muito em cada uma das classificações de BDRs, mas basicamente existem os não patrocinados e os patrocinados. Os patrocinados é a empresa americana que tem que ter o interesse de ser negociada no Brasil através destes recibos, então ela é que tem que divulgar as informações. O BDR não patrocinado é aquele que independe totalmente da empresa americana ou estrangeira. A empresa estrangeira não precisa fazer nada, ela nem sabe que fizeram um recibo dela no Brasil ou em outro país, e é apenas o banco daqui brasileiro ou o custodiante que vai atrás, que tem interesse e que faz aquele contrato com o custodiante americano. Então, é o próprio Banco Brasileiro, é o Itaú, é o Bradesco, que fazem o quê? Que divulgam as informações dos fatos relevantes que aquela empresa lá tem no exterior. Então, eles traduzem e divulgam aqui. Estes BDRs não patrocinados, então, são a absoluta maioria dos BDRs, certo? Também não há necessidade de ter registro dessas empresas na CVM como uma companhia aberta. Não há esta necessidade. E por fim, então, fazendo aqui um comparativo bem visual para você, se você investir diretamente no exterior, você tem altíssima liquidez. Se você investir no Brasil, você só pode negociar mais ou menos umas 30 ações americanas. Obviamente você vê que tem poucas ações e no exterior você tem REITs, você tem ETFs, fundos passivos e sistemáticos, que eu falo tanto nesse canal. Isso não existe em BDRs brasileiras. Talvez haja no futuro, isso já foi permitido, haverá, mas por enquanto não há. Então, assim, por enquanto não existe essa possibilidade. A parte muito importante aqui é a questão do risco regulatório. O que é isso, Otávio? BDRs são recibos que estão sujeitos à legislação brasileira, portanto, eles estão sujeitos a toda a legislação, por exemplo, de herança brasileira. Então, não existe aquele risco de herança americana que você pode pagar de 18% a 40% do QCD $60 mil se você tiver ativos domiciliados nos Estados Unidos. Isso não existe porque BDR é um ativo brasileiro, certo? Agora, você não tem a vantagem de ganho de capital, de isenção de ganho de capital. Você paga o imposto se você vender qualquer valor com lucro. Nos Estados Unidos ou no exterior, você tem isenção em vendas de até R$35 mil por mês. Na parte dos dividendos, você tem este desconto de 4% a 5%, que é a remuneração do custodiante brasileiro, e você também sempre paga o spread, paga o IOF do recurso do dividendo que é trazido ao Brasil e é transformado em reais. Se você investe direto no exterior, os dividendos caem normalmente na sua conta sem nenhum desconto. Depois, na parte de compensação, você pode sim fazer compensação de lucros e prejuízos, o que não é possível no exterior. Na parte de spread cambial não existe, porque você não manda nenhum de recurso para o exterior, você compra um ativo diretamente na bolsa brasileira, e se você negocia direto no exterior, você precisa fazer o câmbio. E o spread de negociação no Brasil, ele é alto, né? Logicamente, porque existe muito pouca liquidez e muitas vezes ele não bate. Muitas vezes este spread de negociação, ele é maior do que o próprio spread cambial que você faria, que você teria o custo do spread cambial se você mandasse o dinheiro para o exterior. Então, uma conclusão para você. No meu ponto de vista, BDRs é só para aqueles investidores ativos que gostam de pesquisar empresas, estudam as empresas, fazem o valuation e são mais arrojados porque concentram muito capital em poucas empresas. E existe o problema da ausência de isenção de imposto de renda para ganho de capital. Então, você, tendo uma carteira ativa, você deveria normalmente fazer alguma reciclagem, certo? E você não vai ter nenhuma isenção de ganho de capital quando você precisar vender as ações, vender os BDRs.
E também os BDRs brasileiros, no meu ponto de vista, é para quem não aceita correr o risco de imposto sobre herança americano, que não quer investir diretamente em ações americanas. Embora haja alternativas para este risco de sucessão, que é basicamente você investir em ETFs não americanos, né, em ativos não americanos, e também você abrir uma offshore, uma empresa em um paraíso fiscal, em um país de tributação avantajada, né? É uma possibilidade. Hoje em dia está cada vez mais acessível isso. E por fim, direto no exterior, eu acho que faz sentido para aquelas pessoas que buscam renda de investimentos no exterior, porque elas não vão ser descontadas dos dividendos que elas recebem. E também você consegue, de uma forma realmente eficaz e eficiente, investir de forma passiva e sistemática e de uma forma muito mais segura, por ser muito mais diversificado e não estar sujeito a pequenas 30 ações americanas. E também você elimina completamente o risco Brasil. Não existe mais nenhuma sujeição da regulação brasileira sobre os seus investimentos que estarão totalmente no exterior no seu nome. Então, é claro que existe uma tendência agora com essa liberação de aumentar a oferta e aumentar a liquidez destes ativos, porque os investidores pequenos que não são qualificados, que não têm R$1 milhão em ativos financeiros, eles poderão negociar e é bem provável que esta liquidez aumente e melhore. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. Mas isso não elimina o fato de que não há isenção de imposto de renda para o ganho de capital, ou seja, este prejuízo continuará e também os custos em dividendos, eles permanecem. Você vai continuar sendo descontado com aqueles valores que eu comentei. Então, neste ponto, eu não invisto em BDRs por estes motivos. Para mim, faz muito mais sentido investir de forma passiva e sistemática no mundo inteiro, sem risco Brasil. Então, se você gostou desse conteúdo, coloca nos comentários se você investe no Brasil, se você investe no exterior e se você vai investir em alguma BDR no Brasil, certo? Então dá um like se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!